Muito bem, meus irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe aqueles que nos acompanham, pelo nosso canal do YouTube. Hoje eu gostaria de deixar uma reflexão sobre a nossa palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, né? Afinal de contas, a palavra ela é um maravilhoso instrumento de comunicação. Mais que isso, com a palavra construímos pontes entre as pessoas, consolidamos amizades, criamos poemas, compomos canções. Pela palavra expressamos os nossos bons e mais sentimentos e por ela abençoamos vidas. Palavras curam, palavras trazem alívio, alegria e um novo ânimo. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 24, diz que palavras agradáveis, elas são como favo de mel, doce para a alma e saúde para o corpo. Bem utilizadas, são portadoras de vidas, mas também pode trazer a morte. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz que de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ao invés de destruir, muitas vezes, aliás, ao invés de construir, muitas vezes ela destrói. Ao invés de fortalecer laços, separam pessoas, desune pessoas. Ao invés de aproximar, afasta. E onde deveria ser canal de bênção, é fonte de tristeza. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. Cuidado com o falar excessivo. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que no muito falar não falta transgressões, mas o que modera os lábios é prudente. É necessário haver um controle de nossas palavras. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz. Às vezes a gente é destruído por conta daquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente perde muito na nossa vida por conta das nossas palavras. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, diz que tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar calado. O versículo 7 diz que tem o tempo de se calar, né? Às vezes a nossa vitória não está em falar, às vezes está em se calar. Quando alguém, por exemplo, quando alguém faz algo conosco, que a gente, na nossa avaliação, é ruim e a nossa predisposição é para refutar, né? Nossa primeira reação é quando alguém nos ofende ou nos magoa, é imediatamente a gente falar alguma coisa, né? Há quem diga até que o falar naquele momento é bom, porque alivia, né? Eu já vi muita gente dizer, diga logo porque você diz e depois que você disser fica aliviado. Mas não, ao contrário disso, falar por impulso é um problema, é muito complicado. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, a gente precisa ter muita calma. E muitas das vezes se calar, mesmo tendo razão para falar. Porque quando você se cala, não se preocupe. Muitas vezes o fato de você se calar será a resposta diante de muita coisa. Não tem jeito. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos domine, ou seremos dominados pelo nosso temperamento. E sejamos sinceros, meus irmãos, o nosso temperamento não é muito confiável.
não fale nada pela carne. Não fale nada que não edifique. Não fale nada quando estiver com raiva. Não fale nada que você venha a se arrepender. Às vezes a gente fala algumas coisas no impulso e mais tarde a gente se arrepende. E as palavras, ela é como você pegar um saco cheio de pena e jogar ao vento. Você não consegue mais recolher aquelas penas. Portanto, tenha calma. Se cale. Às vezes é preciso se calar. Fale na hora certa, no momento certo. Eu sempre digo que a gente precisa estudar até o momento da gente falar. Avalie, faça uma reflexão se você deve falar ou não. Faça como Abigail, que teve sabedoria de esperar o seu marido Nabal ficar sóbrio para lhes contar o que fizera. Não fale nada se não tiver algo a dizer. Saiba que a presença silenciosa de um irmão ao lado de quem sofre traz mais conforto que uma multidão de palavras. Não fale qualquer coisa, não fale por falar. Você conhece alguém assim? Fala por falar? Se tiver de exortar ou corrigir, fale chorando. Fale com dor, fale com amor, fale com temperança, mas nada além do necessário. Essa questão da fala é algo muito perigoso. A coisa é tão séria que a Bíblia afirma que maior é aquele que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com o que a gente fala. Eu já vi pessoas que elas escutam, por exemplo, alguma coisa e sai por aí falando, muitas vezes sem saber de fato o que está falando. As nossas palavras, elas podem levantar pessoas, podem trazer paz ao coração do aflito, pode restaurar vidas, pode abençoar vidas. Mas você deve conhecer alguém que está caído por causa de uma má palavra. Você deve conhecer lindas amizades que foram destruídas por causa de uma fala equivocada, de uma fala mal colocada. Você deve conhecer casamentos destruídos por causa de informações equivocadas, de falas equivocadas. Você deve conhecer relacionamentos que, por causa de conselhos mal dados, ou seja, falas que na verdade estavam fora da direção de Deus, destruíram famílias e lares. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos, irmãos e irmãs, ter um zelo e um cuidado imenso com aquilo que a gente fala. Deus abençoe em Cristo Jesus.